Fala, meus irmãos e queridos, amigos, colega, a todos vocês que me acompanham nesse canal, eu quero desde já, agradecer a cada um de vocês que tem se inscrevido, a cada um de vocês que tem acompanhado, que tem dado o seu like, dado a sua visualização, compartilhado. Eu estou gratamente, a vocês por essa força. Que Deus continue abençoando vocês de maneira poderosa, ok, meus queridos? Continue, dando seu joinha, continue se inscrevendo, continue, visualizando, para que o YouTube saiba que esse canal está fluindo, que é o canal da Palavra de Deus. Irmão, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Mas nós temos que dar continuidade na palavra, que está aqui no livro de Apocalipse. Eu falei a vocês que nós ia dar uma apanhada aqui nessas 7 cartas da igreja da Ásia para que nós entenda. E como nós, já lemos em Efésios, Éfeso, já lemos em Esmina, já lemos em Pérgamo e agora em Tiatira. E estamos agora em Tiatira, dando continuidade nas 7 cartas da igreja ali da Ásia, aonde Deus revelou, para o seu servo. Que diz assim, amados, a 4ª carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que a primeira. Mas tenho contra ti que tolera a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostitui e coma dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para se arrepender-se da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que porei numa cama, e sobre o seu adultério com ela virá grande tribulação, se não se arrepender da sua obra. E ferirei de morte seus filhos, e toda a igreja saberá que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, ao restante que estão em Tiatira, e todo quanto não tem esta doutrina, e não conheceram, como diz os profetiza de Satanás, que outra carga vos não poreis. Mas o que tendes retendes o até que eu venha. E ao que vencer, guarda até o fim a minha obra. E eu darei poder sobre as nações, com vara de ferro os regerá. E serão quebradas como um vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, está aqui mais uma passagem,
né, dessas igrejas, né? Estamos nessa quarta igreja, a igreja de Tiatira, e nós vimos uma igreja, né, muito influenciada, né, influenciada. Uma igreja, amado, que vivia ali na Ásia Menor, né? E uma igreja bem visitada pelos romanos, né? Os romanos sempre estavam lá, né, visitando, porque não gostava, né, da palavra de Deus, não gostava da igreja do Senhor. Queria que se alinhasse a eles para se adequar, né, às obras más que eles faziam. E essas 7 igrejas, por isso que ela foi destacada, porque foi a igreja sofrida pelos romanos. Roma vivia sempre atacando a igreja de Deus ali. Mas o importante é que Deus sempre olhava aquelas igrejas, sempre estava atento. É como que a igreja vivesse em um lugar, amado, como Sodoma e Gomorra, rodeada dos romanos, rodeado das coisas que não agradaram a Deus, das prostituição. A igreja ficava no meio, no centro, aonde era bem reconhecida, aonde era bem, louvado seja Deus, influenciada, amados, porque da palavra de Deus. E aqui nós vemos o destaque que o Senhor dá para essa igreja. O mais importante é que o Senhor lhe diz que era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que tinha, louvado seja Deus, serviço, uma igreja que tinha fé, uma igreja que tinha paciência, e que até as últimas obras foi até melhor ou maior do que a primeira para essa igreja. Mas o Senhor está dizendo que tem algo contra ela, e este algo que o Senhor tem contra ela, ele ressalta a dizer que fala da prostituição que estava dentro da igreja. A igreja estava vivendo, amado, um tempo de prostituição, ou seja, ele destaca aqui que aquelas que se dizia profetiza, eram aquelas que se prostituía, profetizava na igreja sobre a doutrina do Senhor. Você sabe que todas aquelas pessoas, né, que vivem no erro, que andam no erro, ele não quer ouvir a doutrina que o Senhor dá. Eles ficam criticando a doutrina que o Senhor ele dá para a igreja, que é a palavra, e dentro da palavra tem os parâmetros da doutrina. Então, aquelas pessoas que só andavam profetizando, qualquer coisa era revelação, qualquer coisa era isso, era aquilo, e era o que mais se prostituía. E se prostituía e trazia para dentro da igreja. E com aquilo, a Bíblia vai nos dizer, amados, que então o Senhor, né, achou essa falha no meio da igreja, porque as profetisas que andavam dentro da igreja começou a se prostituir, a desfazer das doutrinas do pastor, do anjo da igreja que estava ali em Tiatira. Se adequou às doutrinas de Jezabel, que Jezabel, né, mandava no pastor, ou seja, mandava em Acabe. Acabe só fazia o que ela mandava. Ela começou a se prostituir. E o que o Senhor está dizendo aqui é isso. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então ele se destaca aqui que tinha mulher de pastor que se achava profetisa, mas se prostituía. Como aqui está dizendo.
E a Bíblia diz que o Senhor dá tempo para ela se arrepender. Não está trazendo a prostituição para dentro da igreja. Para não estar trazendo, né, contrito, para não trazer, né, falatório para dentro da igreja. Aí mesmo que ela trazia, aí o Senhor está dizendo: por causa disso tenho contra ti, que a tolera Jezabel. Deixa eu abrir um parênteses aqui agora. Viu, pastor? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque hoje nós vemos que os pastores só estão interessados em oferta, em dinheiro. Hoje os pastores estão ligados com a igreja cheia. Porque quanto mais a igreja enche, a oferta também engorda. E com isso os pastores não estão tendo mais, amado, autoridade. Com isso o pastor está deixando a autoridade de lado, a doutrina de lado, e deixando a prostituição entrar. Mulheres com roupa cá nas coxas, mulheres com roupa transparente, vendo até a calcinha, mulheres, né, com roupa que você olha, vê o que está por dentro, mulheres com decote mostrando os seios. Não é isso, amados? Mulher toda apertadinha, igual uma cobra que não aguenta, até para andar, puxando o vestido para um lado e para o outro, parecendo até que o vestido é de uma criança. Hein? E os pastores deixando sentado no púlpito, e os pastores deixando, amado, viver esta vida dentro da igreja. E o que é que acontece? Chamando a atenção dos profetas de Deus, chamando a atenção dos homens de Deus, deixando a igreja se prostituir. E o pastor deixando por causa de oferta, por causa de dinheiro, e não quer falar a palavra, e não quer levar a sério a doutrina. E o que acontece? Aí o Senhor está dizendo que dá um tempo para se arrepender. Se não se arrepender, ele joga no leito, ele fere de morte. Ele, se for possível, ele diz que ele mata até os filhos. Por que chegar até uma gravidade dessa? Porque o pastor, amado, não está aí, não está nem aí. Porque os pastores não estão nem ligando. Acabou a doutrina. É irmã que já vem até com de calça, aquelas calças lá, como é que fala? Laica, aquelas calças de laica. Só falta pregar. Mulher com um berço cheio de batom vermelho. Está dizendo aqui, não é eu que estou falando, é a Bíblia. E Deus está dizendo que não tolera isso. Imagine, amados. E por isso Ele está dizendo: eu tenho isso contra ti. E Ele ainda diz mais, amado: e ferirei com vara de ferro, né? Para que saiba que eu sou Deus. E outra coisa, e eu farei que toda a igreja saiba, porque eu sou Deus que visito rim e corações. E Ele ainda diz mais, amados, por causa da doutrina. E Ele ainda diz mais: e não conheço, como diz os profetisas, querendo inverter, que não existe mais doutrina, querendo inverter que a doutrina só é aquela doutrina do que é que tem. A doutrina de hoje das igrejas é só a doutrina que alguns irmã quer, é o que é que tem. A doutrina é só essa. E a vaidade entrando, pecado, prostituição. E Deus, Ele está falando.
Aleluia. Mas ele está dizendo que tem algumas pessoas que se segurar até o fim. Ele está dizendo aqui, se segurar até o fim, né? Se segurar até o fim, a minha obra, eu lhe farei poder, eu darei poder às nações, né? O Senhor está dizendo aqui, ó, que se segurar até o fim, darei poder às nações, para que ele venha, né? Aqui, ó. Aleluia, boas são essas palavras. Com vara de ferro, né? Rangerei e serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, aqueles que perseverar até o fim, amados, esse vai julgar com o Senhor, né? Vai estar com o Senhor. Então, louvado seja Deus. Nós podemos ver aqui que essa igreja, amado, né, foi de boa influência, foi de boa, né, de boa palavra, mas deixou Jezabel tomar conta da igreja. Então o que acontece? E o Senhor aqui ele tira algumas palavras que aconteceu com Acabe e Jezabel, né, para que nós entenda. Então entenda isso, pastor, entenda isso. Você está na igreja, você toma conta de uma igreja, você está ali como um anjo da igreja, não para, aleluia, só, né, tá de olho no dinheiro da igreja. Você está ali não por causa do seu salário, mas sim porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Eu sei que você tem direito, não estou dizendo que você não tenha, mas faça a obra do jeito que ela é. Não é por causa de dinheiro que você está ali. Faça como você está ali pelo amor à obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, né? É uma igreja poderosa. É tanto que ele diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele ainda diz mais, e dar-lhe-ei, né, a estrela da manhã, todos aqueles que permanecer na presença do Senhor. Mesmo a igreja passando por isto, mas tinha irmão ali que estava firme e forte, e o Senhor está dizendo que dava a ele a estrela da manhã, por ele segurar a palavra de Deus. Então vamos segurar a palavra de Deus, irmão. Os dias são maus, as perseguições são grandes, as prostituições são grandes, as perseguições são terríveis, né? A cada dia piorando, né? Nós vemos a cada dia a obra de Deus sofrendo, né? Mas vamos, mesmo fraco, mesmo louvado seja Deus, nas últimas, mas vamos segurar, porque assim como Paulo ele disse, acabei a fé, né? Acabei a caminhada, mas aguentei a fé, e ele segurou até o fim para a glória de Deus. Assim também, amados, vamos segurar a obra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Vamos compartilhar, vamos levar até onde Deus quiser esta palavra, porque eu sei que Deus ele tem poder para abençoar a cada um de vocês que compartilhar, a cada um de vocês que se dedicar a me ajudar levando a palavra da verdade. Como eu já disse, querido, não estudo teologia, não estudo bacharel, mas eu estudo a palavra da verdade, que é o mais importante. Não importa nós querer falar bonito, falar por detrás da Bíblia, porque a Bíblia ela é bem clara, bem certa, e é o alvo para o mapa, cada um ir para o céu. Amém? Que Deus abençoe ricamente e poderosamente e espiritualmente. Amém? Deus abençoe.